Do Jornal Público, este é o P24. Como fica a oposição russa depois da morte de Navalny? Alexei Navalny убит. Na última sexta-feira, a porta-voz de Alexei Navalny confirmava a morte do principal opositor político de Vladimir Putin. Segundo Kira Yarmytsch, Navalny foi assassinado às 14h17 de dia 16 de fevereiro, hora local, na prisão onde estava a cumprir pena no Ártico russo. 3 dias depois, esta segunda-feira, a mãe e os advogados do ativista ainda não tinham conseguido entrar na morgue. As autoridades russas afirmam que decidiram prolongar a investigação a este caso e, enquanto isso, a família tem sido impedida de ver o corpo. Com 47 anos, Alexei Navalny era um dos principais críticos do presidente russo. Estava detido desde 2021, quando regressou à Rússia, depois de, em 2020, ter sido envenenado com Novichok. O ativista cumpriu uma pena de 30 anos por vários crimes que dizia serem motivados apenas pela sua oposição ao regime. Esta morte acontece quando falta um mês para as eleições presidenciais na Rússia. Além de Putin, há mais 3 candidatos, mas é quase certo que o presidente russo seja reeleito. A candidatura de Boris Nadezhdin, o único candidato que se opõe à guerra da Ucrânia, foi rejeitada pela Comissão Eleitoral Central, uma decisão validada pelo Supremo Tribunal da Rússia. Como fica então a política interna russa depois da morte de Alexei Navalny? Depois de mais uma morte suspeita, conseguirão os russos organizar uma oposição por via democrática? Neste P24 ouvimos Sandra Fernandes, especialista em Relações Internacionais e professora da Universidade do Minho. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Professora Sandra Fernandes, bem-vinda ao P24. Escreveu num artigo de opinião no Público, na sexta-feira, que a morte de Alexei Navalny na Rússia é chocante e triste, mas não é uma surpresa. Isto depois de uma tentativa de envenenamento por Novichok e de ele ter voltado à Rússia. Mas tendo em conta a situação atual da Rússia e o êxodo que aconteceu depois de rebentar a guerra, parece-lhe que há hipótese de ressurgir uma oposição russa? Viva Inês, é um gosto regressar aqui ao P24, embora nesta circunstância muito trágica da morte de um jovem, não é? Alexei Navalny tinha 48 anos, que sacrificou a sua força da vida à causa, e é uma causa que ele, enfim, manteve com muita liberdade, não é? O paradoxo, não é? Estava preso, literalmente a ser torturado, não é? O seu estado de saúde a degradar-se, e manteve a maior liberdade que um ser humano pode manter, que é a sua liberdade de pensar e de falar. Portanto, nesse sentido, é de facto um grande elan para a oposição russa. Agora, que isso se traduza numa oposição sistémica, organizada dentro da Rússia, estamos muito longe disso. A Inês refere muito bem o êxodo, não é, de todas as profissões de pessoas que exerciam profissões que não era possível mais exercer com liberdade na Rússia, por exemplo, a sua, jornalismo, mas não só, artistas, intelectuais, que saíram da Rússia precisamente para manter a possibilidade de exercício das suas profissões, e depois também todos os jovens, sobretudo homens, que fugiram depois da mobilização que teve lugar em setembro de 2022. E isto traduzir-se em oposição também é muito difícil de vislumbrar no tempo curto, porque repare, já há exilados russos que aliás também foram vítimas de envenenamento já fora de fronteiras, e que, enfim, continuam a falar, a expressar, mas sempre com muito medo pelas suas vidas e a vida das suas famílias. As figuras mais mediatizadas, temos o antigo campeão de xadrez Kasparov, temos também Khodorkovsky, que é um oligarca que aliás negociou uma graça presidencial, aliás passou pela mesma prisão que o Navalny e conseguiu sair da Rússia em 2013, mas uma das problemáticas da oposição russa, até a nível interno, quando havia ainda alguns partidos, nomeadamente Navalny, que tentou, não é, ainda participar na vida política, nomeadamente candidatando-se à Câmara de Moscou e à Câmara de Moscou e à presidência da Federação, o problema era o problema de coligação entre essas forças, não é?
Portanto, a oposição russa não se conseguiu coligar verdadeiramente e é por isso que Navalny tem tanta projeção e tanta importância no contexto em que vivemos hoje, não é? Ele optou mesmo por não se exilar. Ele podia não ter regressado à Rússia em 2021, quando recuperou do envenenamento do verão de 2020. E ele opta por regressar sabendo perfeitamente qual era o seu destino, não é? Que era a morte. Ele tinha perfeita clareza sobre isso. Ele fez isso de forma consciente e daí o alcance que tem. Se isso ajudar a mobilizar o apoio aos exilados russos por parte das democracias ocidentais, e não só ocidentais, mas ocidentais no sentido dos valores, isso será excelente. Mas vamos ver se de facto esse apoio vai acontecer. Uhum. Portanto, esta morte prova de alguma forma, como também já escreveu, que o homicídio é um método político para Putin. Ou seja, é de certa forma uma mensagem para outros possíveis opositores e também para a comunidade internacional? Pois é, Inês citava no início da nossa conversa o artigo de opinião que eu escrevi para o Público, aliás é quente, não é? Logo na própria sexta-feira, e é algo que eu já escrevi, aliás em publicações bem mais antigas, não é? Porque temos especializado sobre a Rússia, precisamente desde que Putin está no poder, é uma coincidência, não é? Mas entreguei a tese de mestrado precisamente no primeiro mandato de Putin. A vida política na Rússia é extremamente violenta. O uso do homicídio como método político não é novo. O que talvez causa maior alarmismo, não é, neste contexto atual, para já porque há um amontoado de situações e porque no momento em que vários países, inclusive as autoridades bálticas, emitem relatórios, e tivemos agora mesmo a sequência da Conferência de Segurança de Munique, neste último fim de semana, em que claramente temos este ambiente de maior alarmismo sobre a preparação para uma guerra direta com a Rússia, para além da questão da Ucrânia, ou seja, a ideia que a Rússia estaria disposta a entrar num confronto direto com os próprios países da NATO. E a morte de Navalny vem, digamos, colocar ainda mais em evidência o extremismo da ditadura de Putin e os limites que nós achávamos que não eram transponíveis estão cada vez mais no horizonte. Portanto, eu penso que a morte de Navalny também encaixa neste momento de maior alarmismo sobre qual é o futuro do continente europeu quando olhamos para a relação com a Rússia. A Rússia vai a eleições em março, em que a reeleição de Putin é praticamente certa. O único candidato que poderia ser considerado oposição e que é contra a guerra da Ucrânia foi barrado, Boris Nadezhdin. Há alguma possibilidade de esta morte de Navalny contribuir para um reacender da oposição na Rússia, ou a via democrática já não é possível no momento? Eu julgo que o luto pela democracia russa, visto de fora, já foi feito há muito tempo. Putin não é apenas um homem, é um sistema que ele foi construindo de forma muito sistemática desde o ano 2000, desde que ganhou a primeira eleição presidencial. Ele foi, antes assumiu o poder de forma interina, quando Yeltsin saiu do poder no verão de 99, portanto ele está na prática no poder desde o verão de 1999, e ele foi construindo, não é, um sistema com sucessivas reformas à Constituição. Aliás, uma das mais recentes, talvez menos falada, foi em 2020, foi quando fica na Constituição o dever de proteção da história da pátria russa, não é? Portanto, esta paranoia com a verdade histórica, não é? Que seja russa e portanto, que justifica também todas as opções autoritárias de Putin. Portanto, ele foi fazendo uma série de reformas à lei eleitoral, uma das mais conhecidas à consideração de organizações não governamentais como agentes infiltrados do estrangeiro, que lhe permitiu fechar uma série de ONGs, inclusive a do próprio Navalny, a Fundação Anticorrupção, que ele cria em 2011, quando vem para a vida pública na Rússia, e, portanto, esta sequência de Putin no poder é uma confirmação de todo um sistema que ele já constrói há 24 anos. E desde que a guerra na Ucrânia começou em fevereiro de 2022, o sistema repressivo contra qualquer voz, não é, do mais simples que possa haver, colocar flores,
no memorial a Nemtsov, por exemplo, que foi assassinado em pleno centro de Moscou em 2015, e agora Navalny, nem isso é possível, não é? Nós sabemos que hoje, desde que a comunicação da morte de Navalny foi feita na sexta-feira, existem polícias à paisana que, mal as pessoas colocam as flores nas ruas de Moscou, são logo retiradas, não é? Portanto, estamos nesse ponto na Rússia de um regime verdadeiramente centralizado, autoritário, que conta com as forças de segurança para se manter no poder. E que não há vislumbre de poder ser derrubado, então? Só por um golpe de Estado interno, certamente não pela sociedade civil organizada, porque não existe. Certo. Professora Sandra Fernandes, muito obrigada. Muito obrigada, Inês. Esta terça-feira, no Público, saiba o que fica do debate de ontem nas televisões entre o líder do PS, Pedro Nuno Santos, e da AD, Luís Montenegro. Leia a análise de especialistas e dos colunistas do Público na versão impressa ou em público.pt. É tudo por hoje. Neste P24 estive à conversa com Sandra Fernandes, professora e investigadora da Universidade do Minho, na área das relações internacionais. A música do P24 é da Ana Marques Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.